Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do blog politicaporelas.tv.br. Hoje eu converso com Agassiz de Almeida Filho, advogado, professor, pesquisador, né? A gente vai trazer uma série de temas bem atuais aqui para o Política por Elas. Professor Agassiz, seja muito bem-vindo ao blog. Obrigado, Regiane. É uma grande satisfação poder participar do Política por Elas, que é uma das grandes fontes que nós temos de informação aqui no nosso estado sobre política. Inclusive, é um jornalismo da mais alta categoria. Eu sempre acompanho e gosto muito. É um prazer. A gente agradece, prazer todo nosso, professor. Tem um assunto que caiu como uma bomba, está repercutindo bastante e tem muita relação com a CPI da Covid no Senado, que são imagens vazadas de uma reunião de um suposto grupo paralelo, secretaria paralela, ali de assessoramento e auxílio ao presidente da República, ao Ministério da Saúde, ao governo Bolsonaro, com relação as ações e medidas tomadas para combater a pandemia, né? E aí, durante essas imagens, os áudios, né, a gente viu ali o Osmar Terra capitaneando esse encontro, existem médicos, né, que falam contra a própria vacina, a favor da cloroquina. E aí eu queria saber a sua opinião a respeito, como é que o senhor vê, né, o vazamento dessas informações, possivelmente de dentro, né, do próprio governo, alguém que estava ali vazou essas informações. Qual o impacto disso, professor, na CPI da Covid-19? Regiane, eu creio que todos concordam que gabinetes paralelos, iniciativas obscuras, decisões de bastidores à margem da lei, todos esses elementos são muito difíceis de se aceitar no Estado democrático de direito. Ninguém acreditava que o presidente Bolsonaro estava tomando essas decisões ou compreendia esse fenômeno da pandemia no Brasil a partir da sua própria formação intelectual. Obviamente, ele tinha que ter o apoio de um grupo de pessoas. Sem entrar no mérito da questão do tratamento precoce, da cloroquina, porque eu não me sinto capacitado para opinar sobre esse assunto, mas me parece que a existência de um gabinete paralelo é muito grave, porque demonstra algo que comprova algo que todo mundo já sabia, que o governo Bolsonaro ele atua nas sombras, que é muito comum no governo Bolsonaro um comportamento à margem da lei, à margem da Constituição. E isso significa um retrocesso muito grande quando nós pensamos em termos republicanos e naquilo que significa o Estado democrático de direito. Foram conquistas duras, difíceis de serem alcançadas no Brasil, e apenas a existência desse gabinete paralelo é muito grave. Tanto o gabinete paralelo como o gabinete do ódio, que é outro setor da presidência da República, que nós todos sabemos que existe e que depõe brutalmente contra a compreensão de um Estado brasileiro minimamente comprometido com a Constituição. Mas o senhor acha que isso vai ter impacto nessa CPI da Covid? Muita gente diz, essa CPI vai acabar em pizza. Se questionou, por exemplo, a abordagem da CPI, que a sua ampliação, de repente, né, para seguir ali o rastro do dinheiro para estados e municípios, pode até inviabilizar o trabalho da própria CPI, uma vez que nós temos mais de 5 mil municípios no país. O senhor acha que essa informação concreta, que a gente tem áudio e vídeo, isso pode, de alguma forma, impactar? Como isso impactaria a CPI da Covid? Eu tenho plena convicção de que vai impactar positivamente a CPI da Covid. Em primeiro lugar, a CPI da Covid no Senado, ela não terminará em pizza mais. Ela já gerou o impacto que uma CPI deve gerar. Porque as pessoas pensam que a CPI existe apenas para apurar fatos, encaminhar esses fatos para eventuais responsabilidades das pessoas envolvidas. Não é só isso, não. As comissões parlamentares de inquérito,
não se sabe exatamente o momento histórico preciso em que elas surgiram, mas as comissões parlamentares de inquérito elas servem para pressionar o Poder Executivo de um lado e, de outro lado, apurar fatos, encaminhar, no caso brasileiro, esses fatos para o Ministério Público, é, com base nesses fatos, com os fatos nas mãos, saber que medida tomar. Então, a CPI ela já não terminará em pizza, ela já teve consequências concretas. No que diz respeito à existência, à constatação da existência desse gabinete paralelo, eu acho que vai impactar profundamente a CPI, que vai diminuir o fôlego da bancada governista que tenta tumultuar os trabalhos da CPI e criar essa tese do leque. Porque essa tese ela é altamente discutível. Se a CPI pode ou não investigar governadores, isso é altamente discutível, porque a Constituição é expressa quando diz que não. Há alguma compreensão que diz, não, mas não se trata de investigar governadores, mas sim a destinação de recursos públicos, né, de recursos federais. Mas à medida em que esses recursos federais eles ingressam na esfera de outros entes federativos, o tema se torna altamente discutível. O Senado não deveria estar convocando governadores, isso quebra o princípio federativo no Brasil e é um precedente muito ruim. Na verdade, segue a mesma linha da existência do gabinete paralelo. É o governo, nesse caso a bancada governista do Senado, atuando à margem da Constituição, com a finalidade de defender o governo a qualquer preço. A constatação da existência desse gabinete paralelo é importante, porque vai tirar força da bancada governista, que quer desviar o foco, que quer ampliar a CPI, para que no final a CPI não tenha condições de concluir muito acerca da responsabilidade do governo federal no resultado trágico da pandemia. O senhor acha que existe prática mesmo de lawfare que o direito está servindo a interesses políticos no país? Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Faz tempo já que o direito vem sendo mobilizado para combater determinados grupos políticos. O símbolo maior dessa movimentação no Brasil foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela simboliza bastante isso. E a Operação Lava Jato utilizou o direito como arma de guerra no âmbito político, e não era segredo, não. O ex-juiz Sérgio Moro escreveu um texto analisando a Operação Mãos Limpas, Mano Politti, na Itália, nos anos 90, e era uma análise que o jovem Sérgio Moro fazia em 2004, e aí ele se mostrava já nesse texto deslumbrado com os métodos utilizados na Itália, que consistiam justamente em você utilizar a opinião pública, utilizar a imprensa, para, através do direito, conseguir atuar politicamente e se posicionar em relação a comportamentos A, B, C ou D. Ele já se mostrava um entusiasta desse tipo de posição. A Operação Lava Jato era o símbolo disso. E não é à toa que o principal, digamos, vetor da Operação Lava Jato, que era a investigação, o conjunto de investigações, digamos assim, contra o ex-presidente Lula ou acerca do ex-presidente Lula, não é à toa que tudo isso veio abaixo por parte do Supremo Tribunal Federal. É interessante porque todo mundo no país sabia já que a Operação Lava Jato em Curitiba utilizava métodos à margem do direito. Depois que o The Intercept Brasil fez aquelas denúncias, depois que os hackers foram presos, todos nós sabíamos. Ninguém mais tinha dúvidas acerca do que tinha acontecido, mas setores do sistema de justiça criminal do Brasil ficavam insistindo em que era prova ilícita, em que era não sei o quê, que era aquilo outro. Quando a discussão não era jurídica, a discussão estava na imprensa, a discussão tinha a ver com se o sistema de justiça pode ou deve ser utilizado politicamente. Então, a utilização do direito como arma de guerra no Brasil existe, mas não veio para ficar. A desmoralização da Operação Lava Jato demonstra que isso foi uma chuva, ou eu diria uma tempestade, né? Foi um momento histórico muito ruim do país, em que nós praticamente ficamos sem um sistema de justiça criminal
baseado na Constituição, baseado na lei, mas me parece que o Rio está voltando a seguir o seu curso normal e, pouco a pouco, a gente vai se desligando disso. É uma experiência muito ruim, mas eu acredito que ela não veio para ficar no Brasil. Agora, tudo isso, HCs, lawfare, fake news, enxurrada de fake news, a gente falou do Gabinete Paralelo da Saúde, o senhor acabou citando o Gabinete do Ódio, enfim, tudo isso, lawfare, fake news, acabou, a própria Lava Jato, acabou servindo de combustível para a criminalização da política, né? Para o surgimento e fortalecimento de outsiders, né? Ou seja, aquilo que é política não presta, eu não sou política, então eu presto, eu não faço parte do que está. Daqueles movimentos antissistema que a gente sabe que acabaram caindo no gosto popular, no gosto do eleitor aqui no Brasil. Mas, além disso, a gente também teve a criminalização da própria imprensa. A imprensa, né, como aquela que veicula a verdade, os fatos, né, acabou sendo extremamente atacada. A gente tem, por exemplo, de 2019 para 2020, um crescimento de ataques a profissionais da imprensa da ordem de 167%. E agora, recentemente, uma colega da CNN, a Daniela Lima, foi atacada pelo próprio presidente da República, né, foi chamada de quadrúpede por ele. E aí, quando você tem o líder de uma nação agindo dessa forma, acaba legitimando que outras pessoas o façam. É ruim para a Primeiro, democracia? a criminalização da política é uma tolice e, obviamente, é aproveitada por alguns setores da política do Brasil. Eu posso dizer que o presidente Bolsonaro é o símbolo desses setores. É aproveitado para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para dizer às pessoas: olha, política é ruim, eu sou antipolítica. Não existe antipolítica. Se existe disputa pelo poder, se existe uma luta para ver, uma luta partidária, eleitoral, para ver quem vai ser o representante das pessoas. Se isso acontece, isso é política pura. A política tem a ver com diálogo, com conversar, com decidir, com saber com que lei nós vamos aprovar, que decisões nós vamos tomar. Então, não existe antipolítica. Agora, tem um fator que é fundamental. Por que a criminalização da política colou? Esse ponto é importante. Ela colou porque o Estado democrático de direito, baseado na proteção dos direitos fundamentais, ele traz muitas promessas para as pessoas. Então, as pessoas têm direito à moradia, à saúde, à educação, à segurança, ao lazer, etc, etc. Mas, na prática, não é fácil implementar esses direitos fundamentais. Então, quando a vida entra em crise, quando a vida prática entra em crise, quando as pessoas têm menos dinheiro, quando as pessoas estão contrariadas, quando as pessoas estão devendo, quando elas não têm acesso a esses bens fundamentais, esses bens jurídicos fundamentais, quando isso acontece, elas automaticamente estão propensas a abraçar a tese da criminalização da política. Então, como nós estamos em crise há bastante tempo e como, desde 2015, quando o PSDB nacional resolveu adotar a tese de não aceitar o resultado eleitoral e bloquear o país com pautas bombas no Congresso Nacional e instabilizou o sistema político depois o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, a partir desse momento nós perdemos segurança jurídica, o ambiente de negócio ficou péssimo, a economia entrou num declínio brutal e, a partir desse momento, as portas se abriram para a criminalização da política. E a imprensa, Regiane, me parece muito natural que haja uma criminalização da imprensa também no momento em que a gente vive. Por um motivo, porque a imprensa significa democracia. A imprensa significa liberdade, fiscalização, crítica. E se você vive num ambiente em que o direito está desprestigiado, a Constituição não tem tanta força, e as pessoas seguem as leis quando querem, as instâncias que tomam as decisões, naturalmente, se a imprensa é o contrário de toda essa arbitrariedade, é natural que haja uma criminalização. Porque onde há imprensa forte, você tem uma democracia forte. Então, o que nós temos no Brasil hoje, o caso do general Pazuello, que não vai ser punido, é emblemático disso. É um símbolo dessa situação. Criminalizar a política é excelente nesse momento, você criminaliza de muitas formas.
O presidente Bolsonaro, que, digamos assim, é um homem reincidente no que diz respeito a destratar a imprensa e a destratar é, jornalistas mulheres na imprensa, né? Ele é um reincidente nisso. Então, o presidente Bolsonaro ele incentiva esse tipo de posição. E, obviamente, a imprensa incomoda muito o presidente, ele não gosta da imprensa. E a criminalização da imprensa, que vem através, por exemplo, das palavras do presidente Bolsonaro, elas também se manifestam de outra maneira, à medida em que um jornalista, porque você sabe que existe uma tensão permanente entre as liberdades comunicativas, né, liberdade de imprensa, de expressão, de cátedra, entre essas liberdades e a honra e a imagem das pessoas. De um lado uma, de outro lado do outro. Ora, existe uma tensão permanente. Acontece que, no caso da imprensa, essa tensão ela tem que ser, via de regra, favorável à imprensa, e não à imagem das pessoas, não à honra das pessoas. Pode ser que, se um jornalista se exceder muito, obviamente, que ele pode ser processado, mas não tem sentido esses processos que têm condenado veículos de imprensa e jornalistas a pagar indenizações de 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil reais. Isso também é uma criminalização da imprensa, só que feita através do Poder Judiciário. Então, é preciso um compromisso também do Poder Judiciário com o papel que a imprensa representa. Tem muitas formas de você criminalizar a imprensa. São as pessoas, em geral, atacando a imprensa, os representantes políticos atacando a imprensa, destratando a imprensa, não criando oportunidades para a imprensa trabalhar. Ora, eu vou dar um caso emblemático aqui, quando o presidente da Câmara assumiu, ele alterou, ele mudou a sala de imprensa, que historicamente ficava ao lado do plenário, para que os jornalistas pudessem, em cima da hora, cobrir o que estava acontecendo. Então, ele mudou as pessoas de lugar e disse, não, isso aqui nunca foi pensado como sala de imprensa. Na verdade, isso é uma improvisação. A sala de imprensa pode ser em qualquer lugar. E jogou os jornalistas para um lugar que fica contramão para você cobrir. Mas, naturalmente, a imprensa, cumprindo o seu papel, descobriu um vídeo do próprio Oscar Niemeyer em que ele explica, não, eu criei a sala de imprensa ao lado do plenário para facilitar a liberdade de imprensa. Então, a imprensa é atacada de todos os lados. São as pessoas que atacam a imprensa, os representantes políticos que atacam a imprensa e o Poder Judiciário, setores do Judiciário que não estão compreendendo. Você não pode condenar um jornalista ou um órgão pequeno de imprensa a pagar uma indenização de 90 mil reais. Se houve um excesso, e esse excesso, se o juiz entende que houve um excesso, essa indenização tem que ser de 5 mil reais, de 8 mil reais, que pune também o jornalista, mas que não impede o exercício do jornalismo. Ou se pune, porque se você leva em consideração o salário de um jornalista, em média, está girando em torno de R$ 2.500 em qualquer redação por aí. Né? O que existe muito glamour, é claro, existem aqueles que ganham um pouco mais, um pouco menos, mas eu estou falando da média. Então, como é que você pega e você cria um ônus que se torna insuportável para um profissional da imprensa? Então, você mata o jornalismo junto com ele. Se você matar a imprensa, o que impede o país de mergulhar nas sombras da ditadura, o que impede que isso aconteça é a imprensa, de um lado, principalmente a imprensa, e as instituições democráticas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. Então, essas instituições têm que estar sempre atentas, têm que ser prestigiadas, podem ser criticadas, claro. Você pode criticar a imprensa, um veículo pode se equivocar, o Judiciário, o Ministério Público, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, não tem problema. Agora, é necessário que essas instituições sejam sempre fortalecidas, porque elas são a base do funcionamento do regime democrático. A advocacia também. Do contrário, é esquecer essa ideia de democracia e partir para um regime autoritário. Então, vamos viver num regime de força? Vamos viver num regime sem ter direito fundamental algum e cada um por si, Deus por todos? Enfim, é isso aí. Tem uma polêmica grande aí nas redes sociais, eu queria trazer isso para a gente, porque a atriz Samantha Schmitz anda cutucando aqueles artistas que se colocam em cima do muro. Citou, inclusive, a Juliana Paes, que grava um vídeo
No vídeo, Juliana Paz diz que não se sente representada pelo que está aí, que não é bolsominion, estou usando as palavras dela, mas que também não concorda com a esquerda delirante comunista, né? E, obviamente, me parece que é um método, inclusive, nesse discurso da própria Juliana, porque ela cria desinformação quando ela fala esse tipo de coisa e ela alimenta uma cadeia de ódio. Mas, e isso também acaba servindo a muita gente que não se sente representado pelo que aí está, nem pelo contraponto, mas que cria uma imagem de isentão que não existe. A gente falava dessa questão da criminalização e do antissistema, da antipolítica, e aí vem a figura do isentão, que é exatamente isso, né? É a É, antipolítica encarnada. me parece que o isentão, ele de isento não tem uma pena, como se diz. Porque quem se isenta, quem se cala, concorda com o que está posto. Se você se diz, olha, eu não vou me meter nisso. Ué, tem duas brigas, tem duas pessoas brigando. Uma pessoa A e uma pessoa B. Se você diz, eu não vou me meter na briga, você está concordando que a briga existe. Então, alguém vai tentar apartar a briga. Esse aí não é um isentão. Isso aí é uma pessoa do centro. Um vai apoiar o lutador A, esse é do lado A. E outro vai apoiar o lutador B, esse é do lado B. Mas quem fica de fora apenas assistindo, seria o isentão, esse aí concorda com a existência da briga. Então, me parece que o termo, que é bem pejorativo, que é meio ridículo assim, é muito apropriado, porque representa, e nessa polêmica que você mencionou entre as atrizes, uma polêmica que eu observei nas redes sociais. Nessa polêmica aí, me parece que houve um comentário de um ator jovem lá no Rio de Ícaro. Janeiro que diz tudo, que ele fala o seguinte, olha, é muito fácil você ser... Eu vou resumir, né? Ele se Uhum. referia, ele dialogava, ou ele mandou uma mensagem para a atriz Juliana Paz. Ele dizia o seguinte, basicamente, é muito fácil você ser isento vivendo numa bolha. Se você é muito rico no Brasil, se você vive num mega condomínio, com funcionários, com tudo garantido, com dinheiro, com feira, se for se vacinar em outro país, enfim, é muito fácil você ser isento quando você não vive o país, quando você não passa nenhuma dificuldade no país. Acontece que a democracia exige mais da gente. Ela não exige que você seja um militante político de qualquer tipo de matriz ideológica, não. Mas exige que você tente, pelo menos, compreender a realidade na qual você está inserido. É o mínimo que uma pessoa tem que fazer no regime democrático. Então, o isentão é aquela figura que concorda com o que está. Eu sou isentão. Eu não gosto de política. Então, você está apoiando o presidente Bolsonaro. O isentão tem Quem, lado, né, professor? exatamente. Quem não gosta de política e não está se metendo em nada, apoia o presidente Bolsonaro agora. Muito bem. A ideia de que Bolsonaro e Lula representam opostos perfeitos é não apenas uma ideia inocente e tola, que eu acredito que muitas pessoas digam por inocência e por tolice, Uhum. mas é uma ideia extremamente maldosa. Por um motivo. O ex-presidente Lula, quando exerceu o poder no Brasil, ele exerceu o poder dialogando com o centro. Aliás, ele dialogou com o centro, com a esquerda e com a Com a direita. direita. Dialogou e dialogou muito bem. Costurou o país, recebeu um apoio de restritos setores do Brasil. Não é à toa que ele saiu com quase 90% de aprovação da presidência da República. Quem aponta o ex-presidente Lula como representante da extrema esquerda é porque, e da extrema esquerda comunista, é porque não sabe o que é comunismo, não sabe o que é extrema esquerda, ou não sabe quem é o ex-presidente Lula. No caso específico da atriz, me parece que ela não sabe, que ela não conhece nenhum desses três aspectos. E eu vou esclarecer rapidamente o que é comunismo para as pessoas, porque é um tema que está muito em voga.
comunismo, sintetizando, porque não foi Marx que criou o comunismo. Não. A ideia de comunismo está espalhada no decorrer da história. Platão, por exemplo, é um autor que tem desenvolvimentos filosóficos de bases comunistas. O comunismo é uma forma de organização da convivência onde não existe propriedade privada. Isto é o comunismo. Foi a negação o princípio comunista é a negação da propriedade privada. Se existe propriedade privada, isto não é comunismo. É outro regime político. Então, a extrema esquerda que as pessoas mencionam, a extrema esquerda, são várias, né? A extrema esquerda é a esquerda que nega a democracia, que nega uma Constituição aprovada pelas pessoas. No Brasil, nós não temos nenhum partido de extrema esquerda atuando no cenário eleitoral. Me parece que no Brasil também não existe nenhum partido de extrema direita. Agora, o que existe no Brasil é um presidente da República, que é o presidente Bolsonaro, que se identifica com a extrema-direita. O presidente Bolsonaro também segue as regras do sistema, só que ele segue mal as regras, e ele desde o ponto de vista argumentativo, ele está sempre insuflando a sociedade e as instituições para que elas fujam das regras. Quando ele ressalta a importância da ditadura, quando ele elogia um torturador, Brilhante Ustra, quando ele diz que não vai admitir que o Supremo faça isso, que é a última vez, quando ele fala que o meu exército vai para as ruas, ele com isso, ele enfraquece a democracia e é o foco mais intenso que nós temos de extrema direita no Brasil é a figura do presidente da República. Ele segue as regras, ou segue minimamente as regras, porque não tem força para descumprir essas regras. Ele não consegue descumprir essas regras. De modo que comparar o Partido dos Trabalhadores, que governou dentro das regras democráticas, dialogando com a esquerda, o centro-direita, com o presidente Bolsonaro, é um ato de inocência, tolice ou maldade. Bolsonaro, recentemente, voltou a falar, voltou a sair em defesa do voto impresso. E aí isso acaba alimentando também uma série de teorias de conspiração, alimentando muita gente que se identifica com esse tipo de narrativa. O senhor acha que essa pode ser uma saída para, de repente, aplacar os ânimos em torno disso? Ou isso não resolveria ou criaria ainda mais um problema desnecessário dentro de um processo que é limpo, auditável e que tem transcorrido muito bem ao longo dos anos? Regiane, me parece que é uma falta de informação muito grande acerca dessa questão. Por quê? Olha, você pensa o seguinte, não, se a urna é puramente eletrônica, sim. É auditável? É. Mas a urna não emite um boletim impresso? Se a urna emite um boletim impresso, as pessoas que defendem o voto, muita gente que defende o voto impresso, defende isto. Defende que a urna ela imprima um resultado de papel que a pessoa possa pegar. Mas isso já existe. Então, me parece que, primeiro, há uma falta de informação muito grande de amplos setores da sociedade que defendem isso. Aliás, não é muita gente que defende isso, né? Mas, dentre as pessoas que defendem, muita gente não sabe que existe esse boletim impresso, por um lado. Por outro lado, o voto impresso, historicamente, no Brasil, foi uma fonte formidável de fraude eleitoral. A República Velha se baseava na fraude eleitoral do voto impresso e eu ainda me lembro de eleições anteriores a 88, em que a fraude imperava. A corrupção, a compra de... Você votava, depositava o voto, aquilo era apurado, isso antes de 88, e antes da urna eletrônica, né? E ia para o mapeador era uma pessoa indicada como se fosse um mesário hoje, aí a pessoa somava os votos de cada um, a fraude era muito intensa naquele momento. Esse é o segundo comentário que eu quero fazer. O voto impresso, nesses moldes que eu coloquei aqui, ele é muito bom para lideranças políticas
que dominam grotões e que, com o voto impresso, conseguiriam fraudar eleições para o Senado, para a Câmara dos Deputados, é muito bom. Para as milícias, por exemplo, seria uma mão na roda. Eu não quero dizer que o presidente Bolsonaro pensa nisso, mas me parece, como a base eleitoral do presidente Bolsonaro, enquanto candidato no Rio de Janeiro, que a base eleitoral dos seus filhos é uma base que se identificaria muito com a existência de um voto impresso que pudesse ser manipulado. Me parece que pode haver essa identificação. Por fim, as pessoas dizem: não, eu queria que aparecesse o meu voto lá. Meu nome é José. José votou em Bolsonaro. Pedro votou em Lula. Eu queria saber disso. O voto secreto, ele surgiu na história, não foi a troco de nada, não. É porque o voto, quando ele é identificável, o eleitor ele é pressionado. Quando o voto é identificável, o eleitor não consegue exercer a liberdade que a democracia exige para que ela possa funcionar, a liberdade que o eleitor tem que ter na hora de votar. Porque se o candidato sabe quem o eleitor votou, quem tem mais dinheiro e quem tem mais força política, pode pressionar os eleitores e cobrar depois: cadê o voto? Olha aqui, José, eu vi que você não votou em mim. Então você vai ser punido, então você não vai receber essa benesse. De modo que o voto secreto ele é um avanço na história da humanidade como um todo, e não há país democrático no planeta Terra que tenha voto identificável. Aliás, eu não conheço nenhum país democrático ou não democrático que tenha um voto identificável. Não sei, pode ser ignorância minha, pode ser que exista algum, mas eu não conheço. Eu desconheço que exista isso. Além do mais, o voto secreto periódico universal é uma cláusula pétrea da Constituição de 88, não pode ser alterada. Professor, tem um outro assunto que eu acho que vale muito a pena de ouvir a respeito. É um movimento que está surgindo aí nas redes sociais, baseado no hashtag, né, Ele Não, de 2018, e é o movimento Eles Não, ou seja, fora Bolsonaro, fora Lula. Como é que o senhor enxerga isso? De que modo, na sua visão, isso de repente pode crescer, interferir até mesmo no resultado das eleições, beneficiando um candidato que se coloque como centro e como uma alternativa ao que está posto, a Bolsonaro e a oposição a Bolsonaro capitaneada pela esquerda e pelo PT? Como é que o senhor enxerga isso? Isso poderia beneficiar um candidato como Ciro Gomes, por exemplo? Olha, eu acho difícil que esse movimento beneficie Ciro Gomes. Eu nem acho que Ciro Gomes seria um mau presidente da República. Mas cada momento histórico é que decide quem é que será o presidente da República num regime presidencialista como o nosso. E qual é a grande dificuldade? A dificuldade é a seguinte: em razão da gestão trágica do presidente Bolsonaro, a tendência é que haja uma certa coesão do país contra Bolsonaro. Bolsonaro vai ficar com um percentual de eleitores, que é o percentual clássico dele, que são pessoas que se identificam com ele. Gente que gosta da tortura, que acredita na ditadura, que odeia as minorias, que defende pena de morte. Então, toda a sociedade tem um percentual de pessoas assim. Então, essas pessoas vão continuar se identificando com o presidente Bolsonaro. Mas o momento, esse é o grande problema, né, que talvez Ciro Gomes não tenha compreendido. Esse é o momento de reconciliação. Esse é o momento em que as forças políticas do país têm que se unir, porque o Pacto Político de 88 ele efetivamente foi quebrado com o impeachment em 2016. Aquele pacto, que é um pacto em torno do cumprimento da Constituição, aquele pacto deixou de existir. E é necessário que alguém reconstrua o pacto. Essa reconstrução exige um nome capaz de circular por todos os ambientes, menos, porque não é necessário, no ambiente do presidente Bolsonaro. Então, tem que ser um nome capaz de conversar com as centrais sindicais,
com os empresários, com o PCdoB, com o PSDB, com o MDB. E, no Brasil, esse nome tem despontado, me parece que esse nome é o ex-presidente Lula. Pode ser que não seja no futuro, porque Lula pode até, inclusive, abrir mão de uma eventual candidatura. Mas me parece que ele é a força articuladora em torno dessa movimentação, e essa movimentação ela não tem como se projetar através de uma figura puramente de centro que se apresenta como centro incapaz de dialogar com todo mundo. E parece que é assim. Se o espectro político tem três partes, digamos, esquerda, centro e direita, o grupo capaz de reunir a esquerda e o centro é que é o grupo que vai efetivamente levar adiante esse movimento aglutinador. Lembrando que, quando eu me refiro à direita aqui, eu estou me referindo a essa direita bolsonarista, radical, né? A direita liberal, a direita empresarial, essa direita vai fazer parte desse grande bloco porque tem que fazer. Não é possível reconstruir o Brasil sem que haja esse pacto político. As pessoas não gostam de ouvir isso, porque a sociedade está muito polarizada, mas é necessário reunir essas forças políticas todas. É necessário um novo pacto nacional para que o país possa despertar dessa letargia econômica, social e digamos, inclusive, mental, né? É preciso que o país acorde, e isso vai ter que partir de uma força que consiga aglutinar todos. Essa tese de eles não vai funcionar, porque o presidente Bolsonaro não vai deixar de ser uma força política importante, circulando aí tranquilamente entre 15% e 25% das opções de voto, sem nenhuma dúvida, podendo subir um pouquinho para 27%, 29%, 30%, não vai deixar de estar nesse polo. E o outro lado tem que reunir o que no Brasil a gente chama de esquerda, que é o campo progressista. Se o campo progressista e os partidos de centro e centro-direita não se unirem, o Brasil vai quebrar pela segunda vez. E os empresários brasileiros já descobriram que o país quebrou. O ambiente de negócios não é que ele está ruim, ele não existe mais. É por isso que os empresários estão voltando a dialogar e não fazem oposição mais à ideia de conversar com a centro-esquerda para construir pactos, porque não há mais possibilidades no Brasil de você desenvolver a economia de um modo satisfatório, nem mesmo para a elite tradicional, só para a alta elite. Mas a alta elite é tão inexpressiva numericamente que ela não consegue se opor à grande elite, né? Então, me parece que a tese do eles não é uma tese que definitivamente não vai decolar. Queria trazer um pouco agora para Paraíba, esse nosso bate-papo, para a gente falar um pouco sobre eleições de 2022 locais. O ex-governador Ricardo Coutinho, ele reapareceu, se colocou como candidato ao Senado. Acontece que nós temos uma decisão muito recente que gira em torno da inelegibilidade de Ricardo Coutinho, por conta dos codificados, da contratação de servidores codificados. Teve uma mudança também por parte do Gilmar Mendes, que pegou o processo, tirou da Justiça Comum e determinou que ele seguisse, que ele fosse transferido para a Justiça Eleitoral. Em 2010, nós tivemos a lei da ficha limpa. Me recordo perfeitamente. Eu fui contratado pelo ex-governador, já falecido, do Maranhão, Jackson Lago, para opinar sobre a inelegibilidade dele, porque ele teria se tornado inelegível por conta da lei da ficha limpa. Aliás, ele já estava inelegível antes, e a lei da ficha limpa trouxe complicadores para a sua eleição. E, naquela época, era ex-governador também e candidato ao Senado, Cássio Cunha Lima, foi prejudicado pela lei da ficha limpa também em 2010. Então, a lei da ficha limpa ela trazia várias barbaridades naquele momento, que eu apontei nesse parecer, inclusive o
o ex-governador Jackson Lago conseguiu ser candidato, o Cássio Cunha Lima foi candidato sub júdice, teve um número expressivo de votos, teve mais de 1 milhão de votos naquela altura, não assumiu o Senado, e a discussão sobre Cássio foi para o Supremo Tribunal Federal. Cássio, o registro da candidatura dele não tinha sido deferido, ele não tinha sido deferido e ele teve que ir ao Supremo Tribunal Federal para discutir um detalhe da lei da ficha limpa que era muito importante. Então, Cássio ficou fora do mandato durante 1 ano, ou cerca de 1 ano. E, no final, teve ganho de causa no Supremo Tribunal Federal. No caso brasileiro, em geral, aí a gente já fala de Ricardo Coutinho, as discussões na Justiça Eleitoral, elas, em geral, envolvem direitos fundamentais. E por que elas envolvem direitos fundamentais? Por um motivo, a Justiça Eleitoral, como um todo, ela é muito legalista, por uma parte, e ela é muito vinculada às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem um poder normativo que é conferido ao tribunal pelo Código Eleitoral, mas o tribunal reiteradamente excede esse poder normativo. Esse poder normativo é uma espécie de poder regulamentar. O que é isso? O tribunal pode, digamos, para cada eleição, criar normas concretizando a lei, mas não pode ir além do que a lei determina. Estou só dando um exemplo para quem está assistindo a gente entender. Então, o funcionamento da Justiça Eleitoral é muito precário em geral. Por isso é muito comum que as discussões ligadas à Justiça Eleitoral terminem no Supremo Tribunal Federal. Me parece que a situação do ex-governador Ricardo Coutinho, no que diz respeito a eleições para o Senado, está totalmente em aberto. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma posição a respeito. Me parece, aí, salvo engano, mas me parece que o ex-governador está discutindo os termos dessa discussão, está discutindo os termos desse assunto no Supremo Tribunal Federal, ou se não está fazendo, poderá vir a fazer. Agora, se o ex-governador, eu não tenho essa informação, se o ex-governador tiver sido declarado inelegível no TSE e resolver não ir ao Supremo Tribunal Federal, aí, naturalmente, ele está inelegível. Mas se ele foi declarado inelegível pelo TSE, se houver margem para discussão constitucional, quase sempre há, e ele for ao Supremo Tribunal Federal, ele vai discutir no Supremo Tribunal Federal os termos em que essa decisão do TSE, os termos em que ela foi tomada, em que ela se baseou. Então, no Brasil, do modo como funciona a Justiça Eleitoral, a gente não pode, é muito difícil afiançar a inelegibilidade de alguém até que o Supremo Tribunal Federal dê a última palavra. Agora, claro, a gente sempre pode dizer assim, à luz da ficha limpa, fulano e tal está inelegível. Por exemplo, o ex-presidente Lula ficou inelegível durante mais de 2 anos. E agora ele é totalmente elegível. Então, é muito difícil tratar sobre inelegibilidade ou elegibilidade efetiva no cenário brasileiro, porque o cenário brasileiro muda demais. E como a Justiça Eleitoral realmente é uma justiça um pouco alheia à Constituição e muito aferrada a esse poder normativo do TSE, que falha muito, então é muito difícil a gente dizer. Se o TSE decidiu, eu também não estou acompanhando, mas se o TSE decidiu pela inelegibilidade do ex-governador Ricardo Coutinho, a gente só pode dizer que ele realmente não vai participar se o Supremo Tribunal Federal confirmar a decisão do TSE. Até lá está tudo em aberto. Existe uma decisão do TSE, né, referendando aquilo que já havia sido decidido, ou seja, a condenação. Então, o caminho agora é realmente o Supremo Tribunal Federal, mas ainda existe uma possibilidade, portanto, pelo que o senhor nos traz em aberto, quando o assunto é disputar a eleição para Ricardo Coutinho. Não é isso? Sim, eu não conheço a decisão. Se houver espaço constitucional na decisão do TSE para discussão no Supremo, então a discussão está em aberto e o ex-governador pode lançar sua candidatura livremente, inclusive, a depender do que o Supremo venha a decidir,
E se o Supremo não decidir, ele pode lançar uma candidatura sub júdice. A justiça eleitoral brasileira gera muita instabilidade para o sistema. Ela deve ser um dos focos de reforma política do país. Agora, Agassiz, existe e muito em função da Lava Jato, e aí a gente volta lá para o início do nosso bate-papo, mas existe uma tendência muito grande também da condenação antecipada. E muitos veículos de imprensa, grupos políticos, enfim, a própria opinião pública, boa parte dela vai formulando, né, suas teses com base nessa condenação antecipada. Mais de 50% das intenções de voto, se as eleições para presidente da República fosse hoje, ganhando de qualquer candidato no primeiro turno. A opinião pública muda demais, porque a opinião pública ela observa, ela se move de acordo com o que está acontecendo, né? Com o que está acontecendo. Me parece que o enfraquecimento da Operação Lava Jato em Curitiba, aliás, o desaparecimento da Lava Jato, o desmonte da Lava Jato e a compreensão de que a Lava Jato atuou de forma equivocada no Brasil, como força política vinculada, me parece que isso está batendo de alguma maneira na opinião pública e fazendo com que a opinião pública tenha uma visão mais crítica sobre o princípio da presunção de inocência, sobre como deve funcionar o sistema de justiça criminal. Então, a opinião pública ligada a essas denúncias, às investigações que existem no Brasil todo, essa opinião pública ela está começando a se tornar volátil, porque ela ficou petrificada na mesma posição durante muito tempo, mas com o fim da Lava Jato, e já que as pessoas descobriram que a operação em Curitiba funcionava muito mal, e como diziam alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né, era algo incompreensível, inaceitável, me parece que no caso da Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho e outros atores políticos que estão sendo investigados aqui na Paraíba e em outros estados também, eles vão ter que aguardar para ver o que acontece. Porque o fato de, por exemplo, Ricardo ter ficado em quarto lugar nas eleições para a Prefeitura Municipal de João Pessoa não quer dizer muita coisa, porque quem ganhou as eleições, por exemplo, foi Cícero Lucena. Quem ganhou a eleição foi Cícero. E Cícero, há 4 anos atrás, não tinha condições de eleger nenhuma. Não tinha. Então é muito volátil, a opinião pública é muito volátil, e só é possível entender, compreender qual vai ser o papel de uma liderança política daqui a 1 ano e meio, ou daqui a 1 ano, melhor dizendo, né? Quando esse ano transcorrer. No caso do ex-governador Ricardo Coutinho, aí ninguém sabe o que ele pretende fazer, se ele vai ser candidato, se ele não vai, se ele vai recorrer ao Supremo Tribunal em relação a essa decisão de inelegibilidade, mas me parece que com o fortalecimento da candidatura do ex-presidente Lula, a figura de Ricardo Coutinho cresce também, já que Ricardo faz parte do mesmo espectro político do ex-presidente Lula e foi um apoiador de primeira hora contra os grupos que se uniram, foi um apoiador da ex-presidente Dilma e do PT de primeira hora, quando o Centrão e a direita no Brasil resolveram promover o impeachment e, segundo a maioria dos cientistas políticos do Brasil, e eu me incluo nesse grupo, implementar o golpe de 2016. Agassiz, professor, quero muito agradecer a sua participação, a entrevista, seu tempo aqui conosco. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas, e eu cumprimento todas as pessoas que estão acompanhando Política por Elas. Sigam acompanhando, porque é um excelente veículo de comunicação. É isso. Gratidão, professor. Grande abraço. E você, por favor, siga o conselho do professor Agassiz. Acesse politicaporelas.tv.br. Até a próxima.